Então, vamos dar uma estudada em como se obtém essa projeção vetorial usando o Octave, né, o MATLAB, pensando em dois vetores, por exemplo, dois aqui, né, o vetor x e um vetor 5 na abscissa e um na ordenada y. Então, só revisando, a gente já viu que pode obter a magnitude dos mesmos somando os elementos elevado ao quadrado, né, elemento a elemento aqui, tirando a raiz quadrada. E a magnitude então do x e a do y, né, pode ser usada para se achar, por exemplo, o θ, depois de se ter o produto interno, né, sendo calculado pela soma, né, dos elementos multiplicados. Então aqui um θ, por exemplo, de 33, aproximadamente 33,7 graus, né, como pode ser visto aqui na figura, a gente pode obter executando esses comandos. Então, só indo bem rapidamente nos comandos que não interessam para a matemática, né, que a gente está na primeira linha fechando todas as figuras. Nós estamos definindo o eixo aqui de 0 a 7 na abscissa e de 0 a 3 na ordenada. A necessidade de definir esse eixo de antemão é porque nós vamos usar uma função para desenhar os vetores, e aí eu preciso já estar com os eixos de tal forma que todos os vetores caibam na figura. Aqui é um comando para deixar os dois eixos iguais em termos de número de pixels na tela. E eu tenho um grid, né, que basicamente é uma grade, de tal maneira que quando eu executo esses 4 comandos, eu gero aqui esse grid, então fica, digamos assim, tudo pronto aqui para não só definir os vetores na linha 5 e 6, mas também desenhá-los, né? Então eu vou colocar aqui um breakpoint. Vou executar, e aí quando eu chego aqui, se eu apertar F10, eu vejo os dois vetores desenhados, certo? Aqui, essa função, ela pode retornar um handle para o objeto, que é, no caso, basicamente o vetor que ele desenhou. Então, se eu quero fazer o desenho da diferença, né, entre o x e o y, está aqui no comentário, eu posso então mandar ela executar. Esse handle então é retornado, e aqui eu estou usando, olha, notem só, esse cara é o vetor de diferença, né, entre os dois, e eu vou usar a cor RGB, então aqui seria a cor verde, para poder diferenciar. Então aqui eu tenho o vetor x, o vetor y aqui embaixo, e aqui a diferença do x menos o y, certo? De tal maneira que eu observo que eu posso compor o x somando o y mais essa diferença. Bem, então, voltando aos cálculos, aqui eu tenho as magnitudes, o produto interno e o θ. Se eu converter agora o θ para graus, eu tenho aqui na saída do MATLAB que o ângulo é 33,7, como a gente havia mencionado. Eu posso verificar se eu preciso inverter a direção do vetor de projeção, avaliando se o θ é maior que π sobre 2. Então aqui eu vejo se ele é ou não, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui no valor, né? De tal forma que eu não precisarei inverter a direção, porque se multiplicar por 1 mais adiante não vai alterar, senão eu teria multiplicado por menos 1. Bem, agora bora, propriamente dito, estudar a projeção, né, do x no y. Notem que a magnitude da projeção ela é simplesmente aquela aplicação do cosseno, como a gente mencionou, né? A gente pode pegar a magnitude do x, que é a hipotenusa, né, e multiplicar pelo cosseno do θ. O que a gente está fazendo aqui, voltando para a figura, nós vamos projetar o x em cima do y. Então, nós estamos fazendo aqui a linha de menor distância até o y. E para encontrar essa parte bem aqui, que é o comprimento da projeção, basta fazer a hipotenusa vezes o cosseno do θ. O θ é o ângulo entre os dois vetores. Tendo a magnitude da projeção, é importante ter a direção dela. E para isso é útil a gente saber encontrar vetores que têm norma unitária, ou seja, norma igual a 1
e esses vetores vão ser úteis para nos indicar direções. Então, se você tiver um vetor x e quiser tornar a norma de um novo vetor derivado dele como sendo 1, basta pegar o x elemento a elemento e dividir pela norma que ele tem originalmente, que esse novo vetor obtido dessa forma vai ter norma 1. Isso é fácil de ver, por exemplo, pegando um vetor qualquer, chamar de Z4, sei lá, 3 e 5, 3 e 4 para dar norma 5. Então, quando a gente acha a norma, né, fazendo a soma dos elementos de z ao quadrado e tirando a raiz quadrada, certo? Basta eu criar o meu novo vetor como sendo, chamar ele de dividido pela norma, para eu ver que esses números, agora quando eu fizer, notem que agora eu vou fazer uma nova norma e ela tem que ser unitária, né? Porque dá para perceber o seguinte, no cálculo da norma, né, como eu elevo ao quadrado e depois tiro essa raiz quadrada, qualquer fator pelo qual eu multiplique um vetor, esse fator pode ser colocado em evidência. Então vejam, se eu estou dividindo pela norma, pensem que vocês podem botar isso daqui em evidência. Ora, agora, quando eu calculo a norma de z, eu fico com a norma do z dividido pela norma do z. Então, isso daí vai sempre dar 1. Então, é por isso que eu vou usar essa operação toda vez que eu quiser derivar um vetor, que aqui no caso eu estou chamando de y, como estando na mesma direção do x, só que ao invés de ter uma norma arbitrária, eu tenho uma norma unitária porque simplesmente eu normalizei o x pela própria norma. Então, voltando aqui para o nosso código, a gente tinha acabado de ver que o cálculo da magnitude, né, basta aplicar a definição aqui do cosseno, que é a hipotenusa vezes o cosseno para encontrar o valor do cateto, certo? Mas agora a gente não quer simplesmente informar a magnitude, mas a gente quer dizer qual é a direção. Então, vê se vocês concordam. Se eu tiver o y, certo? Já que eu estou projetando o x em cima do y, essa que é a direção do y vai ser justamente a direção da projeção do x no y. Afinal de contas, isso que é a ideia, né? Projetar aqui em cima dessa direção. Então, eu basicamente vou pegar uma versão do y que é unitária em termos de norma, dividindo os elementos do y pela norma do y. Então, notem, esse é um vetor de norma unitária. Então, o que é que eu posso fazer? Eu venho para cá, eu pego a magnitude já calculada e multiplico por esse vetor. Isso daqui é um vetor, né? Não confunda, enquanto que o primeiro aqui é um escalar, isso daqui é um vetor. E se eu precisar lidar com ângulos que estavam maiores do que 90 graus, eu preciso inverter a direção, né, para que essa projeção aponte para a direção correta. Então, esse efeito aqui, à medida que eu vou caminhando para minha projeção, né, xy, certo? Então, esse daqui é o vetor. Né? Notem que agora eu não estou mais falando de projeção escalar, mas sim projeção vetorial. Eu tenho a direção. E eu posso fazer a mesma coisa se eu considerar a outra projeção, que é no caso do y em x, certo? Eu posso obter ela dessa forma. De tal maneira, olha, que se eu fizer, né, o desenho da projeção, aqui é do y, notem, o y é o vetor aqui maior, no x, que era essa direção. E essa aqui é a projeção. Para ficar mais fácil de visualizar, eu recebi o handle, né, do meu vetor, da setinha, e agora eu vou colocar a cor dela como sendo vermelho, com esse comando aqui de setColor. Eu vou colocar então a cor de tal maneira que fique mais fácil de visualizar a projeção do y no x. Notem, eu tenho que sempre estando no y, pensar como é que eu chego na direção do x da menor distância possível. Então, isso daqui forma 90 graus com x. Né? Então, continuando o código, eu posso fazer a mesma coisa para outra projeção, e agora colocando uma cor azul, né? Essa é a projeção do x, nota que ele termina bem aqui, no y. Então, se eu desenhar dessa forma, esse cara aqui faz 90 graus, né, com essa
digamos, distância que tem que ser sempre para que ela seja mínima de 90 graus. Agora tem um outro conceito que é importante, que é o vetor erro, tá certo? Aí quem é esse vetor erro? Então se eu fizer eu não vou agora explicar aqui em muito detalhe, mas vejam só. Esse cidadão aqui que é o vetor erro entre o x e a projeção do x no y, que está aqui em azul. Então a gente está interessado em estudar um pouco mais sobre esse vetor, que é o vetor erro, e de cara dá para ver que por ele formar 90 graus com a direção no qual se está projetando, então ele é ortogonal a essa direção.